Vamos a uma prática super diferenciada aqui de um SADT. E nós vamos agora fazer um cálculo do raio-x de cotovelo. E aqui eu peguei um recorte da tabela, uma tabela, tá? Porque ele pode ser calculado por diversas tabelas e os cálculos serão diferentes. Isso é importante que a gente saiba. Nessa tabela aqui, o raio-x tem esses dados. O código é esse aqui, a gente verificou raio-x de cotovelo, o código é 40, 80, 30, 90, o porte dele é 1B, o custo operacional 1,22, filme 0,0864 e são duas incidências. Aqui tem alguns conhecimentos que é necessário que você tenha, como, por exemplo, o conhecimento da incidência. Significa dizer que, em termos chulos, eu vou tirar duas fotografias desse tipo de raio-x. Não significa que é para eu cobrar esse raio-x duas vezes, tá? Estejam atentos. Significa dizer que no posicionamento que a gente vê lá, a chapa preta lá do raio-x, a gente vai ver ela em duas fotografias. O cotovelo vai estar em duas posições, tá? Isso são as incidências. Em termos chulos, tá, gente? Mas vamos nos concentrar naquilo que a gente vai fazer aqui, que são os cálculos. Então, eu tenho esses dados. Quando eu digo que o porte é 1B, para o comunicado da tabela CBHPM, que a gente vai fazer referência, esse 1B tem o valor de R$16. E a UCO aqui custa R$11,89, veja, R$11,50, desculpa, veja que é diferente da UCO que a gente estava com o comunicado anterior, que custava R$21,89, tá? Então, a gente vai pegar esses dados diferentes aqui. Aqui, a gente já sabe que o UCO é R$11,50, o valor do 1B é R$16, a gente já sabe disso. Então, vamos começar a fazer o nosso cálculo. Vou colocar aqui para baixo para a gente ficar com a visualização melhor. Tendo que o custo operacional, vamos voltar aqui, o custo operacional é 1,22, a gente vai fazer o nosso cálculo como o custo operacional, que é 1,22, vezes o UCO, que aqui neste caso é 11,50, mais o porte, que aqui neste caso custa R$16, tá? Acompanhando aí, tranquilo? Então, quando eu tenho esse cálculo de 1,22 vezes 11,50 vezes 1,22, eu tenho 14,03, que eu já coloquei aqui em cima, né? Então, o dado seria 14,03 mais R$16, que é seguindo essa fórmula aqui. Valor de procedimento é igual ao custo operacional vezes o UCO mais o porte. Então, aqui a gente teria 14,03 mais R$16. E aqui, a gente já somou, tem 30,03. Então, qual é o valor do exame raio-x de cotovelo para esses dados que eu peguei aqui? Esse comunicado que tem o UCO 11,50, esse comunicado que tem o porte 1B como R$16, o custo desse raio-x com esses dados é 30,03, ok? Aqui eu deixo uma observação importante. Nós usamos aqui a CBHPM integral, ela no total. Mas pode existir algumas operadoras que façam contrato e deixem acordado em contrato para usar deflatores. Deflatores são descontos. E os descontos podem vir tanto no UCO como no porte. É preciso que você esteja atento. A gente não vai falar desse assunto aqui agora, mas em um outro momento, porque agora a gente vai calcular o filme.
E como é que a gente vai calcular o filme de um raio-x? No nosso caso, o raio-x é de cotovelo, tá? Então, como é que a gente vai calcular isso? Vamos ver. Eu tenho a informação no meu contrato que o valor acordado para pagamento do filme para a operadora e este hospital é R$ 21,70, tá? Eu trouxe essa informação já. Olhei lá meu contrato, tá lá escrito filme no valor de R$ 21,70. Pronto. Na tabela, eu verifico que para fazer esse raio-x de cotovelo é utilizado uma metragem de 0,0864 de filme. Então, o que é que eu vou fazer? Veja que é fácil pensar. O valor total do filme é R$ 21,70. Para este exame, eu utilizo uma metragem de 0,8864. Então, como é que eu vou saber o valor desse filme? Fazendo exatamente o valor unitário do filme, R$ 21,70, vezes a metragem que eu utilizo, 0,864. E se a gente faz aqui na máquina, eu vou fazer aqui para vocês verem, 21,70 vezes 0,0864. Dá R$ 1,87. Então, para este raio-x, a gente gasta de filme, a gente vai fazer um pagamento ou cobrança no valor de R$ 1,87. Agora, juntando os dados que nós temos, nós teremos o valor de R$ 30,03 e o valor de filme igual a 1,87. Qual o valor que você vai ver na conta? Porque aqui, ó, vai ser assim, raio-x de cotovelo no valor de 30,03. O filme é no valor de 1,87 e o valor total vai ser, nós vamos calcular agora, é tudo aqui, no aqui e agora, 30,03 mais 1,87. Esse raio-x de cotovelo vai ter um custo total de R$ 31,90. Desculpa, eu tenho um costume de trocar essas bolas. R$ 31,90, ok? Que é exatamente a soma do valor que calculamos de raio-x mais o valor de filme. Ok? Estamos entendidos? Caso você tenha tido alguma dúvida, você pode deixar aqui abaixo e eu volto retomando esse assunto com você. Nos vemos na próxima aula.